eu aplico aquilo que eu vendo para os meus clientes. Eu acredito. Né? Exato, eu acredito nisso. Não adianta nada eu vender um serviço se eu não utilizo e não aplico na minha vida. Então, eu aplico técnicas de mindfulness em mim, relaxamento, respiração diafragmática, eu questiono os meus pensamentos, eu reestruturo as minhas crenças, eu estou sempre... Você procura ter uma rotina? Sim, eu tô... E nessa rotina, você falou hábitos e coisas saudáveis. Tipo, você acha que tem alimentação, sim. hábito de exercício, alguma coisa assim? Sim. Eu não como qualquer coisa, né? Evito comer fritura, essas coisas. Isso vem de mim, né? Eu não como pão. É mesmo? Você acha que gosta de glúten, assim? O que você acha? É uma questão pessoal minha, tá. né? Porque já me falaram, eu tô perguntando pelo seguinte, já veio gente falando aqui que a questão do pão, do glúten, da massa, que é uma coisa que atrapalha muito a sua concentração. Eu acho que eu como pão diariamente. Seja um pãozinho de forma, um pão de queijo, ou mesmo um pão francês ali com alguma coisa. Mas eu nunca experimentei ficar, sei lá, uma semana sem comer um pão, alguma coisa, para ver se isso muda na minha cabeça. Eu acredito que não. Assim, uma mudança assim, caramba, nossa, tô mais esperto, eu tô dormindo melhor, tô acordando melhor e tudo. Aí eu não sei se isso é um fato, é um gosto seu, ou se você procurou seguir isso por uma questão do tipo assim, não, eu vou seguir essa dieta para ter um impacto no meu psicológico. Não, isso daí é uma questão minha mesmo. Eu tenho assim umas desconfianças em relação a essas questões, assim, isso impacta, sei lá, como é que se diz, no seu... Na sua concentração. Eu nunca vi um estudo sério sobre isso, né? Você acha que é mais essa teoria, assim? Né? Teria que me aprofundar mais até para te responder isso. Entendi. Mas eu desconfio dessas questões assim muito, muito radicais. Você não pode comer isso. Eu acho que tudo com muito equilíbrio vale, sabe? Não precisa. Um radicalismo, né? Exatamente. Mas eu tenho a minha rotina, eu tenho as minhas meditações, eu tenho meus momentos em que eu vou lá para a minha igreja, medito na palavra de Deus, é um ponto forte, né? E eu sou uma pessoa religiosa, né? E meu lado pessoal, eu busco, eu gosto de estar ali na igreja, de estar lendo, de estudar a Bíblia, de ter essa conexão com Deus, que para mim é muito forte. Entendi. Então você acha que isso também tem a ver com a questão de você continuar aprendendo e crescendo de forma profissional? Você leva para esse ponto. Além do estudo acadêmico, Sim. Você também tem um estudo religioso? Sim, exatamente. Né? Tem momentos saudáveis, né? Eu tento ter uma relação saudável com meu esposo. A gente assim, tem uma parceria. Então, isso reflete muito bem para mim, na minha própria profissão, no meu estilo de vida. Então, eu também vou tentando aplicar um pouco daquilo que eu aprendo e que eu trato meus clientes na minha vida. Se não faz sentido para mim, não vai fazer sentido para o meu paciente. Cara, eu concordo. E é você vivendo aquilo na prática para poder passar para ele, né? Exatamente. Eu sempre digo, primeiro eu tenho que ser o laboratório. E outra coisa, se eu tiver numa situação... Hoje eu não estou fazendo terapia, mas se eu tiver numa situação muito difícil, eu vou procurar um terapeuta para me ajudar. Tem psicólogo que acha que não precisa, né? Sim. E eu acho que... Eu recomendo terapia para todo mundo. Exatamente. Foi uma coisa que eu digo assim, na boa. Eu acho que foi o que salvou minha vida, sabe? Não que eu tivesse a ponto de morrer, mas assim, salvou minha vida no sentido assim, de dar um direcionamento para algumas coisas que eu vivia há muito tempo e eu não estava entendendo por que eu vivia, porque eu vivia preso em pensamentos, crenças limitantes e tudo. E eu faço terapia há 8 anos ou mais, né? E eu já fiz em outros momentos também, mas com a mesma há 8 anos ou mais. E eu falei, cara, eu preciso toda semana estar com aquela conversa ali. Sim. E às vezes, eu acho que assim, é importante o psicólogo às vezes reconhecer suas limitações. Tem coisas que às vezes a gente não consegue resolver por si só e precisa de um outro profissional para cuidar da nossa saúde mental. Então eu acho importante, não que seja uma obrigatoriedade, todo terapeuta, todo psicólogo tem que fazer, mas existem momentos que às vezes você precisa ir.
Porque é o momento que talvez as suas questões podem esbarrar com as questões do cliente. E possa ser que as questões do cliente estejam esbarrando com as suas próprias questões. E às vezes você não tem essa clareza, né? Exatamente. E aí você precisa de um terapeuta para te ajudar. E eu vejo muito isso. Às vezes às vezes o psicólogo ele tem um esquema de subjugação. Então, se ele tem esse esquema, ele tem dificuldade, às vezes, de ter uma postura terapêutica, às vezes um pouco ali mais assertiva com o cliente, porque ele teme ser rejeitado pelo próprio paciente. Aí ele trava e não fala o que pensa. E aí, ele não consegue conduzir o processo terapêutico.